Salve, salve, moçadinha! Sou o professor João Pedro e hoje estou aqui para falarmos um pouco sobre poemas. Então a nossa aula será sobre esse gênero textual que é um dos gêneros da esfera literária. Os objetivos da nossa aula serão ler e analisar poemas, reconhecer os elementos constitutivos desse gênero textual, bem como interpretar palavras e expressões que são usadas, né, com sentidos plurissignificativos dentro desse gênero. E também como que a forma interfere na leitura e na interpretação do gênero textual poema. Podemos fazer algumas perguntas iniciais que normalmente quando se fala de poema, muitos pensam em amor. Mas será que é só o amor que pode ser o tema desse gênero textual? Será que existem outros temas? E uma outra questão que eu faço é, e a forma? Será que a maneira como um poema é escrito também não interfere no seu sentido? Afinal de contas, ele não é só o conteúdo. A maneira como ele é feito, né, organizado em versos, a construção das rimas, a métrica também pode trazer algum sentido. Como diz Carlos Drummond de Andrade, nas Considerações do Poema, as palavras saltam, se beijam, se dissolvem, né? Elas não nascem amarradas, como a gente usa aí no ditado popular. Um exemplo de sinteticidade, eu gosto de comparar o trabalho do poeta com de três outros. Por exemplo, do filósofo, do general e do historiador. Vamos imaginar uma situação de guerra, por exemplo. Né? Como que um historiador faria a narração do conflito? Ele usaria muitas palavras, provavelmente, para mostrar as causas e as consequências dessas sangrentas batalhas. Vamos pensar no general preocupado, né, em motivar os soldados, né, para que enfrentem o inimigo, também usaria muitas palavras. E finalmente aqui um filósofo, né, filosofando sobre a guerra, discorrendo sobre a tênue e frágil linha, né, que separa a vida da morte. São três exemplos de pessoas que usariam muito as palavras, né, para cumprir o seu objetivo da comunicação. Já para o poeta, a atitude dele é um pouco imprevisível. Ele também poderia escrever um longo poema, né, falando sobre a barbaridade das guerras, sobre a morte de milhares de homens, e expressar todo o seu sentimento diante disso. Como também ele poderia criar dois pequenos versos assim lacônicos e fulminantes, como é o caso do Mário Quintana com esses dois versinhos, cujo título do poema é Guerra, e ele coloca: os aviões abatidos são cruzes caindo do céu. Veja quanto significado, desde o significado literal, né, do avião, em formato de cruz, até a metáfora, né, de colocando aqui a vida desses seres humanos, né, que vão para o combate e acabam tendo as suas vidas ceifadas. Então essa é a atitude do poeta. De repente, rapidamente ele consegue sintetizar o que os outros três demorariam um pouco mais para falar. E a respeito do poema, as características do poema, basicamente são essas quatro categorias que nós precisamos analisar aqui, né? A versificação, a estrofação, o esquema rímico e a métrica. A versificação é conhecer que cada linha de um poema é um verso. Né? Se nós estivéssemos ocupando uma linha inteira, organizado em parágrafos, nós teríamos a prosa, não seria o verso. O conjunto dos versos são as estrofes, então por isso que a gente estuda também a estrofação. Inclusive tem até nome, né? Estrofes com 2 versos é o dístico, com 3 é terceto, com 4 quarteto, e vai tendo os nomes das estrofes de acordo com a quantidade de versos também. O esquema de rima é uma outra característica do poema. Nem sempre, né, os poemas são rimados, mas quando são rimados a gente pode atribuir letras do alfabeto em ordem alfabética de acordo com como essas rimas vão aparecendo. A gente já vai ver isso aí logo no próximo slide. E a métrica, nós precisamos fazer a escansão, né, dos versos, que é separar em sílabas poéticas, que é diferente da separação em sílaba gramatical. A gente separa em sílabas poéticas juntando, quando temos uma palavra que termina com vogal, a outra começa com vogal, a gente junta essas vogais em uma sílaba só, a gente conta só até a última sílaba forte, sílaba tônica, então é um pouco diferente da sílaba gramatical.
Eu chamo essa construção poética de carpintaria no verso. Os poetas lá de modernistas em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que já vai para 100 anos, inclusive este ano, eles conseguiram meio que varrer a métrica e a rima dos poemas. Mas é importante, né, que o poeta conheça, saiba fazer isso e caso ele queira utilizar, utilize em seus versos. Em 1945, né, a chamada terceira geração do modernismo, ou geração pós-moderna, trouxe novamente, né, a preocupação em metrificar e rimar os seus poemas. Diga-se de passagem, João Cabral de Melo Neto, né, conhecido como o poeta engenheiro, por causa dessa engenharia, essa carpintaria no verso. Como que se dá isso? A rima. As rimas, então, como nós podemos dar letras alfabéticas, em ordem alfabética, nós podemos construir, por exemplo, um esquema rímico. Aqui nós temos exemplos de estrofes com 4 versos. Né? Se nós tivermos, por exemplo, o primeiro verso rimando com o segundo e o terceiro com o quarto, nós teremos rimas paralelas ou emparelhadas. Teremos um esquema AA-BB, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto. Nós podemos ter um esquema de rimas alternadas ou rimas cruzadas, né? Que nós temos o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo com o quarto, daí teríamos o esquema AB. Nós também temos as rimas interpoladas ou interpolares, como o próprio nome já diz, interpolar. É uma rima entre os polos, então é no fim, né, no começo e no fim da estrofe. O primeiro verso rima com o último. No caso de 4 versos, teríamos uma rima então com A, B, B, A. E a métrica dá um pouquinho mais de trabalho, porque quem não é habituado, né, vai ter que aprender a separar em sílabas métricas. Aqui eu tenho um poema do Álvares de Azevedo, com 2 estrofes separadas, né, cada verso separado em sílabas poéticas. Pegando aqui o primeiro, por exemplo, ó, pálida a luz da lâmpada sombria. Nós vemos aqui que esse A do pálida se junta com o A, né, que vem ali antes da palavra luz, formando apenas uma sílaba. E na palavra sombria, eu conto só até o bri, né, que é a última sílaba tônica. A última sílaba, o A lá, não é uma sílaba forte, então não precisa contar até lá. Então nós temos 10 sílabas poéticas em cada um desses versos de Álvares de Azevedo. Ó, pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Nós temos aqui 10 sílabas poéticas em cada verso, eles são chamados então de versos decassílabos. A quantidade de sílabas dá nome aos versos. Uma sílaba, monossílabo, sim, a gente tem versos com apenas uma sílaba. E decassílabo, que é um bem conhecido, tem o alexandrino, que é um dos maiores, né, que tem 12 sílabas. E ali também tem um esquema de rima, né? Veja lá, que o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Então nós temos a tal da rima interpolada que eu falei ainda há pouco. Esquema de rima A, B, B, A. Além da metrificação, nós temos que nos preocupar também com o ritmo. Às vezes, essa metrificação e a rima contribuem para o ritmo do poema. Olha que beleza esse poema Anjos do Mar, do Álvares de Azevedo também, em que a alternância de sílabas fortes e sílabas fracas reproduzem o som da maré, né, da água do mar chegando até a areia. As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem e palpitam banhadas de luz. São anjos que dormem a rir e sonhar, e em leito de escuma revolvem-se nus. Aquele mar tranquilo, aquele mar calmo, né, a onda batendo na areia, né, há um esqueminha de rima ali cruzada, né, veja que o primeiro rima com o terceiro e o segundo com o quarto, então temos a rima AB, né, nesse daqui. Outra questão da rima é a classificação entre rima pobre e rima rica. Quando nós temos classes gramaticais iguais, aí a rima é pobre, né? Porque é fácil rimar palavras da mesma classe gramatical. Já quando é classe diferente, daí nós temos uma rima rica. Embalsamada e reclinada, que são adjetivos, é pobre. Aqui já mar e sonhar, nós temos o substantivo e o verbo, nós temos exemplo então de rima rica. E aqui meio que finalizando, eu tenho um exemplo de um poema do modernista Cassiano Ricardo, é o poema Serenata Sintética. Creio que serenata todo mundo conhece, né? A ideia de cantar para a sua amada. E sintética, já usei essa palavra hoje, que significa reduzida. Ele consegue contar uma história, eu penso que ele conta uma história nesse poema,
com apenas 13 estrofes organizadas dessa forma. Lua morta, rua torta, tua porta. Como a gente só conta até a última sílaba tônica, nós só temos uma sílaba em cada um. Lua, morta, rua, torta, tua, porta. E apenas uma palavrinha também, né? Talvez demonstrando a solidão, né, desse eu lírico caminhando nessa rua torta numa noitezinha com uma lua meio triste, né, em direção à porta da sua amada. Eu até dei uma viajada aqui e tentei fazer um desenho, não sei se dá para ver muito bem, né, mas aqui a gente tem a lua, né, morta, temos aqui uma rua tortinha em amarelo, né, até a porta aqui, ó, com a fechadura a gente consegue ver. Isso aqui faz parte de um gênero de poema bem bacana que foi na década de 50, já começou a fazer sucesso do ano passado, do século passado, que é a poesia concreta, em que o poeta reproduz, né, visualmente aqui. E para finalizar, a significação do poema, né? Às vezes as palavras têm um novo sentido. Ó, o Alcântara Machado falou isso aqui, ó. O literato nunca chamava a coisa pelo nome, nunca. Arranjou um meio de se exprimir indiretamente, abusando. Ninguém morria. Partia para os páramos ignotos. Mulher não era mulher? Qual o quê? Era flor, passarinho, anjo da guarda, doçura desta vida, bálsamo de bondade, fada, o diabo. Mulher é que não. Então é isso que nós temos de poesia. Se você gostou dessa aula, né, curtiu, pega ali depois, acessa o link que está aqui. Tem algumas atividades no Google Forms para que você possa exercitar, ver o que você compreendeu daqui e também vai poder fazer uma avaliação sua por lá. Até a próxima!